E eu estou com um privilégio nessa manhã de poder compartilhar um texto tão importante nessa série. Apenas para situar os irmãos, nas últimas mensagens, né, nós tivemos ali o missionário Léo compartilhando conosco a partir do versículo 1 ali do capítulo 8. Nós entramos então no capítulo 8 do livro de Atos e vimos o evangelho se espalhando pela região de Samaria e principalmente a figura de Filipe como evangelista, o diácono Filipe, daqueles que haviam sido separados ali nos capítulos anteriores para cuidar das mesas e dos serviços. Homens cheios do Espírito Santo, cheios da palavra do Senhor, foram ali enviados e usados pelo Senhor para evangelizar ali sobre o plano mestre de evangelização, sobre o plano mestre missionário de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis, né, sobre vós poder do Espírito, né, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todo o livro de Atos vai obedecer um pouco essa dinâmica. E a missão agora centrífuga de Deus, para fora, ela vai alcançar essa geografia, né? E foi muito interessante perceber aqui em Samaria os judeus excluídos, vamos dizer assim, né? Então, os samaritanos eram judeus excluídos da graça de Deus, do povo de Deus, né? Comumente. E o evangelho alcança os samaritanos. Então é bem interessante ver o apóstolo Pedro ali um pouco antes, impondo as mãos e os samaritanos recebendo o Espírito. Temos aí o episódio de Simão Mago, que foi ali convertido pelo evangelho, batizou-se pela igreja, mas depois procurou comprar o poder de Deus ali em Pedro, e Pedro repreende fortemente, dizendo que ele não podia fazer esse tipo de coisa e dá uma dura repreensão. O que é uma coisa interessante, né? Que a igreja no frigir dos ovos, muitos de nós achamos que o batismo ele salva, né? Mas é um indício claro aqui de que o batismo não é salvífico, né? O que salva é a obra regeneradora do poder do Espírito Santo de Deus por meio da graça de Jesus nos corações. Porque ele foi batizado, mas logo depois ele negou ali a sua fé. Haviam interesses escusos. É legal falar um pouco de Simão, para a gente entrar no texto agora de Filipe. Agora, novamente, Filipe agora é enviado para um lugar específico, né? Esse texto de Filipe Eunuco. Mas há um contraste agora com Simão. Parece que Lucas está fazendo esse contraste de um Simão que era orgulhoso, que era manipulador, que era feiticeiro. E agora a gente encontra a figura do etíope, né? Do eunuco. E é uma figura oposta a Simão, que ao invés de combater a fé, ao invés de manipular a fé, ele recebe a fé, ele aceita isso de forma humilde, de forma graciosa da parte de Deus. Mas vamos orar. Eu estou muito feliz por poder compartilhar esse texto. Nós vamos falar especificamente do texto do versículo 26 até o versículo 34 hoje. Estamos dividindo esse texto em duas partes. O texto todo vai até o versículo 40. Mas aprove ao Senhor, né, dirigir a nossa série para que no próximo domingo, que haverá batismo, nós vamos trabalhar o texto especificamente do batismo do eunuco, né? E eu fiquei muito empolgado quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a estudar esse texto principalmente. Fiquei realmente muito mexido por dentro, assim, por perceber algumas nuances profundas do coração de Deus. Eu espero, com a graça de Deus, poder compartilhar aqui com vocês a minha empolgação e aquilo que o Senhor ministrou no meu coração a partir do entendimento das Escrituras. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela dádiva que nós temos de ler a Sua palavra, de ouvir a Sua palavra, Senhor.
Obrigado por essa manhã, Senhor, por esse culto, Senhor, que nós possamos continuar aprendendo do Senhor, que nós possamos continuar ouvindo a sua voz e que o Senhor continue dirigindo a sua igreja e falando ao coração do teu povo, Pai. Usa as nossas mentes, os nossos corações, as nossas bocas, Pai, para que a tua vontade seja manifestada na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, amém e amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura, mas eu vou ler assim, assim, por parte, tá? Como a gente falou aqui, o Evangelho está se expandindo. Lucas agora usa essa narrativa de Felipe e o eunuco para dar um passo a mais em direção àquilo que ele está construindo para Teófilo. Lembra, gente, que Lucas escreveu o Evangelho para Teófilo. Ele está mostrando não só o Evangelho de Lucas, agora também o Atos do Espírito Santo. Ele está formando, ele quer que Teófilo compreenda qual é o âmago da missão de Deus, aquilo que Deus constituiu. Então isso é muito importante. Mas aqui, gente, começa a acontecer algo que é muito especial para todo missionário, que é o início da pregação do Evangelho aos gentios. Aqui tem um componente muito especial, tanto do ponto de vista missionário, quanto do ponto de vista devocional, quanto também do ponto de vista pessoal. Porque aqui, como os irmãos sabem, né, nós tivemos ali no continente africano, e aqui, nesse exato momento da história, quando ali no próximo capítulo nós vamos ver a conversão de Paulo, o Evangelho ele vai subir para o norte. Ele vai pegar uma trajetória nortista, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo vai para o mundo conhecido da época, que era Roma, Itália, Grécia, aquele ambiente. Ele vai subir. Mas nesse ponto, eu acho muito piedoso da parte de Lucas colocar esse texto especificamente, porque nesse ponto o Evangelho está descendo para o sul. Então, há um indício muito forte da questão de Lucas de passar para Teófilo, que ele está dizendo o seguinte: olha, o Evangelho está descendo também, e para lugares onde o mundo não é conhecido, o Evangelho vai chegar. Porque agora, por meio desse etíope, que é considerado ali descendente de Cush, né, da África, a Etiópia bíblica, tá, gente? Só para a gente não se perder aqui, não é a Etiópia atual, tá? É o atual Sudão, é a região do Sudão, ali do norte da África. Mas que naquele ponto da história era o sul do mundo conhecido. E, na verdade, aquela fronteira era uma fronteira considerada bárbara, era uma fronteira desconhecida, era considerada, vamos dizer assim, não civilizada, vamos dizer assim, imprópria, inadequada, vamos dizer assim. E é muito interessante ver Lucas, antes de começar a falar do apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele mencionar essa história de Felipe, que muito provavelmente ele deve ter escutado do próprio Felipe, ou da família de Felipe, das filhas de Felipe, que mais para frente se tornam, né, são citadas no livro como profetisas. Lembra, gente, que quando fala de um livro, a gente precisa ler o livro todo, tá? O autor, ele não está falando de uma coisa desassociada do que ele está escrevendo como um todo. Mas nesse ponto aqui eu me emocionei bastante, porque desculpa. Porque o continente africano está sendo evangelizado aqui. E quando você estuda a história da igreja cristã, mais para frente, historiadores vão dizer que uma grande igreja etíopia nasce naquela região. Fruto do que aconteceu aqui, fruto da obediência de Felipe. Uma coisa que é importante é que o livro de Atos aqui, principalmente nesse texto, tá, gente? Principalmente, Lucas continua a tratar uma linguagem interessante da ação do Espírito Santo na proclamação do Evangelho.
e alguns assuntos, assim, algumas linguagens aparecem aqui. Por exemplo, o destaque da ação do Espírito Santo, o contraste entre ricos e pobres aparece bastante na fala de Lucas aqui, ou seja, a linguagem de Lucas de justiça, de inclusão, ela surge aqui de uma forma poderosíssima, vocês vão ver isso. E também apresenta algumas questões sociais complexas, vocês vão ver isso também com a figura do etíope e do eunuco. E como eu falei, né, para os irmãos, a pergunta que, ao estudar esse texto, dentro dessa perspectiva que eu vivenciei, para a gente nortear aqui a nossa conversa, é: o que nós podemos aprender dessa narrativa que foi colocada aqui por Lucas, para nos aproximar como igreja das realidades que o Evangelho que está sendo ensinado pelos apóstolos quer se aproximar. Então vou repetir a pergunta aqui para você estar comigo. O que nós podemos aprender com essa narrativa de Lucas, que vai nos aproximar como igreja das realidades que o Evangelho quer se aproximar? Preste bastante atenção nessa pergunta. E eu vou tentar responder ela em 3 partes, dividindo o texto em 3 partes. A primeira é dos versículos 26 ao versículo 28, quando o anjo fala com Felipe. A segunda, dos versículos 29 até os versículos 33, quando o Espírito Santo fala a Felipe. E a terceira, no versículo de número 34, que é uma das dúvidas do eunuco. Isso é muito importante aqui nesse texto. É uma dúvida que o eunuco manifesta. O tema principal desse texto como um todo, e que nós vamos ler ele em parte, eu propositalmente não estou lendo, que eu vou ler ele em parte com vocês, Lucas quer mostrar principalmente que o Evangelho, preste bastante atenção nisso, irmãos. Eu vou bem pausadamente para vocês poderem me acompanhar e acompanhar o raciocínio. O Evangelho é oferecido a todas as pessoas, não exige pré-requisito, nem permite qualquer barreira artificial que impeçam pessoas de serem aceitas como parte do povo de Deus quando se arrependem e creem em Jesus. Então vou repetir. O tema principal de Lucas aqui, tanto nessa primeira parte como na segunda parte, é o Evangelho sendo oferecido a todas as pessoas, não exigindo pré-requisitos, nem permitindo qualquer barreira artificial que as impeçam de ser aceitas como parte do povo de Deus, quando se arrependem e creem em Jesus. E agora eu queria convidar você a ler comigo o versículo 26 até o versículo 28, e nós vamos trabalhar essa primeira parte do que nós podemos aprender, então, para nortear o nosso pensamento em relação a este Evangelho. Um anjo do Senhor, versículo 26, disse a Felipe: levante-se e vá para o sul. Totalmente contrário ao que vai acontecer nos rumos do livro. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Versículo 27, Felipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe, eu li um versículo a mais, tá? Mas até Isaías aqui, versículo 28. E estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Nessa aparição de um anjo, é muito comum Lucas iniciar narrativas importantes com isso. Você vai ver no próprio Evangelho que é um anjo que anuncia Maria, que é um anjo que anuncia Isabel, que é um anjo que anuncia a Zacarias. Quer dizer, nunca na história bíblica apareceu tanto anjo.
É anjo daqui, anjo dali, é anjo para acolá, é anjo anunciando isso, é anjo anunciando aquilo. Quer dizer, tem algo especial. Lucas quer dizer o seguinte: Deus está fazendo alguma coisa. Em toda a história bíblica não aparece tanto anjo quanto aparece aqui nesses lugares. Agora, Lucas está colocando essa mesma linguagem, dizendo o seguinte: olha, Deus está fazendo alguma coisa. O Evangelho está indo para um lugar que nós não compreendemos. O Evangelho está indo para um lugar que nós não conhecemos. O Evangelho está se expandindo como um vinho novo num odre velho, explodindo aquele couro duro, rachado dos judeus, indo para uma nova direção, indo para se expandindo como um grande fermento, como ele vai dizer. E nós não sabemos, é isso que está dizendo aqui. Essa é a primeira coisa. Deus deseja, Deus ama salvar etíopes e eunucos. Essa é a mensagem que esse texto grita. Um anjo foi enviado. Mas percebam, Lucas não dá nenhum destaque na aparição desse anjo. Ele não diz como esse anjo apareceu. Ele não disse se veio voando, batendo asas, ou falando em línguas hebraicas e aramaicas. Ele não diz. Porque não é importante. A maneira como ele falou, ou do jeito que ele apareceu. O importante aqui nesse texto é que ele é um anjo do Senhor, ele está aos interesses do Senhor. O importante aqui é que Lucas quer conectar esse momento aos outros momentos narrados do Evangelho dele. A salvação dos povos, o seu amor, a sua graça. Alcançá-los sempre foi e sempre será iniciativa de Deus. Não começa com uma iniciativa humana. Não começa com um plano humano. Começa com o próprio Deus. Enviando um discípulo, enviando um obreiro, enviando um missionário, para que esse evangelho chegue aonde nós nem imaginamos que ele possa chegar. Isso marca também algo muito importante que estava acontecendo. Enfim, como outras manifestações angelicais vão acontecer, e como não vão acontecer mais para frente, acabou. O que vai acontecer nesse capítulo, meus irmãos, não vai acontecer mais em nenhum outro lugar. Coisas miraculosas, mirabolantes, vão acontecer aqui daqui a pouco. Mas não vão acontecer mais. É só aquele momento. É para aquele tempo, é para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, para que a gente entendesse o espírito, a ênfase do coração de Deus em relação aos perdidos. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos nessa fase. Deus dá o primeiro passo em direção à salvação dos perdidos. Ele ama mais os perdidos do que nós mesmos, meus irmãos. Talvez você tenha aí um chamado missionário, ou tem aí uma paixão missionária por alguma coisa. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã: Deus ama mais do que você. Deus já começou a fazer algo antes mesmo que você nascesse. Deus está interessado em salvar quem nós não estamos interessados em conhecer. A segunda coisa que nós aprendemos é que um anjo não vai converter ninguém. Por isso Lucas não se preocupa muito em dizer o porquê desse anjo. Porque não são anjos que convertem corações. São relacionamentos. É a palavra de Deus sendo pregada por meio da sua igreja. Nada nesse mundo vai substituir a pregação do Evangelho por meio do seu povo. Nada nesse mundo vai substituir a pregação e a proclamação da mensagem de Cristo por meio do seu povo. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que esse anjo só fala isso: Felipe, faça isso, isso e isso. Os anjos desejavam, meus irmãos, pregar o Evangelho. Em outros lugares da Escritura nós vemos um anseio por comunicar as belezas de Cristo Jesus. Mas graças a Deus, aprove Ele na sua soberania nos permitir compartilhar das alegrias envolvidas na pregação do Evangelho. Portanto, é Felipe
que é chamado para ir a um lugar desconhecido. E, novamente, Deus está querendo comunicar algo, com certeza. O Evangelho está indo para o sul, meus irmãos. Começando por um caminho deserto. Que vai encontrar alguém vivendo em um deserto, apesar da sua posição elevada. A terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse trecho é que a ordem é difícil, meus irmãos. Felipe estava vivendo um avivamento em Samaria, como nós ouvimos nas últimas mensagens. As pessoas estavam se convertendo, sendo batizadas, recebendo o Espírito Santo. Uma igreja pujante estava acontecendo nas regiões de Samaria. Um avivamento, irmãos. A igreja cheia. Felipe estava com a sua igreja cheia. Felipe estava com os seus ministérios prontos. Felipe estava ali pregando e as coisas estavam acontecendo, os milagres estavam acontecendo. Então, de repente, a voz do Senhor diz: Felipe, sai de tudo isso aí, bom, que você está vivendo. E eu preciso que você vá para a estrada mais deserta que existe no mundo conhecido, que é a estrada de Jerusalém para Gaza. Gaza, antiga ali território portuário dos filisteus, que foi destruída por Alexandre o Grande. Uma estrada que estava totalmente arruinada, destruída, deserta, ninguém passava por ali. Passar ali seria talvez sinônimo de assalto, sinônimo de perigo. É uma ordem um tanto que difícil, ele deveria ir para o sul. Um lugar totalmente desconhecido do mundo atual. Não muito provável das pessoas quererem ir para lá, porque consideravam as pessoas não civilizadas, bárbaros ou, enfim, brutais. É uma ordem difícil para ser obedecida. Ele diz então também que ele deveria ir por essa estrada que está deserta e também que o lugar, não só porque era uma estrada deserta, o lugar também estaria deserto. Irmão, é a mesma coisa de Jesus falar assim: você está no hotel 5 estrelas, all inclusive. E aí Deus fala assim: ó, você vai lá para o Piauí, lá para Teresina. É a única capital do Nordeste que não tem praia. Tem que andar uns 400 quilômetros para chegar na praia lá em Piauí. É a mesma coisa, você está lá no all inclusive e falar o seguinte: ó, irmão, tem um Airbnb ali no Zona Leste, ali, não sei se... Airbnb ali na favela do Heliópolis. E eu estou te mandando ali para lá agora, você pode ficar ali um pouquinho, por favor? É tipo isso que está acontecendo aqui. Totalmente contra a cultura dos nossos dias. Porque quanto mais nós temos reino próprio, quanto mais nós temos fama, quanto mais nós temos popularidade, menos nós queremos obedecer esse tipo de ordem. Mas é assim que Deus começa a fazer algo extraordinário. O Evangelho vai entrar agora na África, vai invadir o continente africano por meio do testemunho desse etíope que vai se converter ali. Daqui para frente você vai ver o que vai acontecer com ele. Essa é a terceira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, que a ordem é difícil de obedecer. Em um mundo com tanto glamour, onde as pessoas buscam por fama, sucesso, seguidores, influência, etc. e tal, a maneira pela qual inicia esse alcance, tirando Felipe desse, entre aspas, avivamento da popularidade e levando ele ao deserto. A família devia estar bem constituída em Samaria já. Ele já havia passado ali perseguição, o evangelho estava crescendo em Samaria, as pessoas estavam sendo salvas. Mas qual é a atitude de Felipe? Não, Deus, me dá mais um tempo, não. Felipe imediatamente se levanta, como diz o texto, levantou-se, no versículo 29, não, no versículo 27, Felipe se levantou e foi. Felipe obedece prontamente. Essa é a quarta coisa que nós aprendemos aqui nessa primeira parte. Felipe obedece prontamente. O evangelho só vai alcançar etíopes, eunucos, além fronteiras, se houver obediência imediata e restrita inteira. Ele se levanta e obedece, ele vai, a obediência dele não espera, não questiona, não divide, mesmo sem saber o que tinha que ser feito.
Porque Deus não deu para ele um manual dizendo, Felipe, você vai no deserto, mas calma, Deus vai prosperar a sua vida ali. Fica tranquilo. Você vai ser um homem próspero ali no deserto. Vai abrir empresas, eu estarei com você. Não. Deus não diz absolutamente nada. O anjo simplesmente diz, Felipe, levante-se e vá para o sul. E não só vá para o sul pela estrada confortável não, que vai de Damasco ao Egito, não, vá pela estrada de Jerusalém a Gaza, que está destruída. E olha, é o seguinte, já vou te avisar, o lugar está deserto, essa é a única informação que ele tem. A minha pergunta é, você obedeceria uma ordem dessa? Pois Felipe obedeceu, tal era o ambiente de enchimento do Espírito Santo, a confiança de Felipe na ordem de Deus. Há um elemento de confiança muito forte, muito presente nos primeiros passos para esse alcance dos confins da terra. Esse é só um ensaio do alcance dos confins das terras, meus irmãos. É só um ensaio. Daqui a pouco vai vir Paulo. E você vai ver o que vai acontecer com Paulo. Mas há um elemento de entrega. Enquanto eu estava na África, eu ouvi uma canção que dizia assim, Africa will be saved. A África será salva. Nós podemos dizer que no início da salvação deste continente, começou com obediência. Embora o anjo estivesse ali, Felipe precisou ir. Nada substituirá, meus irmãos, os passos que a igreja precisa dar em direção àqueles que Deus quer salvar. Nós precisamos ir, nós precisamos obedecer, nós precisamos entregar radicalmente a Deus as nossas vidas. E quando penso nisso, eu me lembro de uma realidade. Deus sabe o que eu não sei, meus irmãos. Então é possível, nós podemos confiar e nos lançar na presença de Deus, assim como fez Felipe. E agora aqui, é a cereja do bolo dessa primeira parte, é a última coisa que a gente aprende entre nos movermos em direção às realidades que o Evangelho quer alcançar. E a quinta coisa é, etíopes e eunucos serão salvos. Isso tem muito significado. Quando a Bíblia cita, havia um etíope, como eu disse, descendente de Cuxi, várias profecias estavam relacionadas a esse texto. Esther, capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 9, Ezequiel 29, 10, Sofonias 3, 10. Em diversos momentos, essa figura de Cuxi, da Etiópia, aparece, principalmente na relação de Salomão com a rainha de Sabá, e essa influência da centralidade do povo de Deus, a influência dos povos ao redor buscarem a salvação por meio do povo de Israel. É preciso entender quem são etíopes e eunucos aqui. E aqui nós temos claramente as descrições que o médico Lucas faz isso para nós. Primeiro que a gente pode entender que ele era um homem rico. Às vezes as pessoas falam assim, não, uma pessoa desprezada é só pobre, né? Não, ele era rico. Esse homem aqui era rico. Ele tinha uma carruagem que era, os estudiosos dizem que era equivalente a um jato particular do último modelo de hoje. Uma carruagem que viajava longas distâncias, da sua terra natal até Jerusalém para adorar, porque ele havia ido para Jerusalém para adorar. Essa é a primeira informação que a gente tem. Era um homem influente. Era rico também porque possuía um rolo de Isaías. Possuir um rolo da Escritura era muito dinheiro. Você precisava ter muito recurso para você poder ter. E ele tinha um rolo de Isaías, um profeta maior, um livro importante. Ele possuía esse rolo. Então, ele era um homem rico, era um homem de posse. Ele era também influente no seu país. A Bíblia diz que ele era meio que responsável dos tesouros. É como se fosse um secretário do ministro da fazenda do seu país. Mas Lucas faz questão de, junto a essas informações, dizer que ele era um etíope, ou seja, a cor dele era diferente. As roupas deles eram diferentes, eram roupas extravagantes, diferentes das pessoas que estavam ali em Jerusalém, dos costumes daquela região. Era um homem que, a Bíblia diz, como Lucas fala, era um homem emasculado, eunuco.
há uma controvérsia aqui textual, porque na época que esse homem servia os altos escalões do governo etíope, Candace, né, a rainha Candace, não é um nome, é um título isso, não é? Que eunucos já não eram mais emasculados, não eram forçados enfim, a serem mutilados para servirem o rei. Ele já, porque o cargo, enfim, isso acontecia no passado, isso acabou trazendo uma continuidade, mas nesse caso aqui me parece, alguns estudiosos dizem que ele poderia sim ter grandes possibilidades dele realmente ser um homem emasculado, um eunuco de fato, um homem que esteve cuidando dos assuntos do rei, num nível de confiança que um eunuco tinha, que ele precisava ser emasculado, mutilado, para cuidar de assuntos que os reis queriam que os eunucos cuidassem, os haréns, as mulheres, etc. e tal. Mas que ele galgou posições dentro da sua influência e chegou até esse cargo de ministro das fazendas, ministro das finanças. Um homem influente nesse sentido. Das duas, ele pode ser ou pode não ser, mas os principais historiadores dizem que acreditam que sim, que o fato de Lucas ter citado que ele é um eunuco faz sentido dele ter sido emasculado, mutilado. Portanto, totalmente inaceitado, ou seja, rejeitado dentro da cultura judaica, principalmente na questão da adoração. Se ele tinha ido para Jerusalém para adorar, principalmente na época do Pentecoste, ou na época ali da Páscoa e Pentecoste, enfim, essas duas festas, ele muito provavelmente não foi aceito no templo. Ele não pôde adentrar no templo por conta dessa mutilação que ele sofria, porque uma lei, Deuteronômio e Levíticos, proibia que homens nessa condição fizessem parte da adoração do povo de Israel. Não podiam entrar no templo, eles podiam ficar de longe ali, olhando, eles podiam receber alguns ensinamentos em algumas sinagogas, mas não podiam, por exemplo, ter acesso aos rolos, por exemplo, por isso que ele tem um rolo, para ele poder ler. Ele é tão interessado em buscar a Deus, por isso ele tem esse rolo. Então ele era um homem que, enfim, tinha essa característica, mas gozava também de muita confiança da rainha. Porque no reino etíope, tem um nome lá do reino, é Meor, uma coisa assim que eu não me lembro exatamente, os reis eram considerados deuses, então eles não podiam fazer nada, não podiam administrar, eles só reinavam. Quem administrava eram as rainhas, eram, na verdade, as mães dos reis da Etiópia. E então ele provavelmente estava num cargo de confiança do rei, e aí essa rainha provavelmente tenha puxado ele para poder cuidar dos assuntos financeiros. De alguma forma, meus irmãos, nós estamos lidando com uma figura que não tem nome, excluída da adoração, excluída da sociedade judaica em si, e que busca essa sociedade para poder compreender a sua fé, a sua religião. E quarta característica, ele era, então, muito provavelmente, como diz o texto, convertido ao judaísmo, por conta desse acesso aí de estar indo a Jerusalém para adorar. E no caso, ele já tinha cumprido os seus compromissos ali, e estava voltando para o seu país. Veja que interessante, né? Deus envia Felipe nesse momento em que ele está voltando para o seu país, e isso quer dizer bastante coisa, porque o fato dele estar lendo repetidas vezes ali o texto de Isaías, principalmente o texto em que ele está lendo, pode ter uma aproximação com o fato como ele se sentia, né? Então veja que ele estava lendo, nós vamos ver isso daí, né? Que ele estava lendo a passagem de Isaías 53, que fala, olha, como ovelha muda foi levada ao matadouro, e, enfim, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda permaneceu diante dos seus tosqueadores, né? Quer dizer, é uma ideia de está acontecendo alguma coisa com esse eunuco ao se deparar
com os textos bíblicos complicados. E ele não consegue encontrar essa explicação. Você nota isso no texto mais para frente. É como se ele tivesse ido a Jerusalém, permanecido o tempo que fosse necessário, ter sido excluído da adoração do templo e buscado entender os assuntos que ele gostaria de entender da sua fé, daquilo que ele havia recebido, mas ele não obteve resposta. Mas na sua busca, Deus envia Felipe, um intérprete das Escrituras que havia conhecido o Senhor Jesus, a interpretação das Escrituras que ele estava lendo. Isso é muito forte, né? Se isso não é amor, eu não sei o que é. Se isso não é cuidado, detalhe de Deus com o evangelho para os africanos e para o continente o sul do mundo conhecido, eu não sei o que significa isso. E me parece que Lucas quer mostrar isso de uma forma pesada. Vamos pensar, quem seriam os etíopes e os eunucos do nosso mundo? Pararam para pensar nisso? Eu listei aqui alguns. Povos não alcançados, quem nunca ouviu o evangelho em nosso mundo. Etíope. Homens em posição de alta influência ou poder político, poderosos dessa terra. Etíopes e eunucos. Etíopes. Está aqui, representado. Mutilados. De várias formas. Por si mesmo ou por outros. Etíopes e eunucos. Emasculados de várias formas, tendo sido feitos emasculados ou se autodefinindo como, por assim dizer, homoafetivos, inadequados. Etíopes, eunucos. E Deus tira Felipe do avivamento e manda ele encontrar um etíope e eunuco voltando sem explicação da sua fé para sua casa. Mas no meio desse caminho, por causa da obediência de Felipe, nós entramos na segunda parte importante desse texto, que eu procuro responder a pergunta de como nós vamos nos aproximar às realidades que o Evangelho quer alcançar. Dos versículos 29 ao 33, a direção do Espírito. Etíopes e eunucos precisam, preste bem atenção, etíopes e eunucos precisam compreender a palavra de Deus para serem salvos. E eu gostaria de ler com você o versículo 29 até o versículo 33. Mantenha a sua Bíblia aberta. Então, o Espírito disse a Felipe. Agora não é mais o anjo, é o Espírito. O próprio Espírito de Deus disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: Senhor, entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. E vão aqui alguns aprendizados sobre essa segunda parte, a direção do Espírito. Primeiro, eu gostaria de destacar que agora não é mais um anjo que diz, agora é o Espírito. A pergunta que precisa ser feita é por quê? Por que então Deus não manda um anjo novamente? Para dizer que a Felipe o que ele vai dizer. Não, agora Lucas diz, é o próprio Espírito em pessoa que fala ao coração de Felipe. Ele quer elevar isso à máxima potência da importância. Preste bastante atenção. A máxima potência da importância. Porque não são anjos, não são visões, não são experiências, não são emocionalismos, não é nada disso que vão salvar etíopes e eunucos.
mas é a palavra de Deus proclamada por meio da minha e da sua boca, por meio do meu e do seu testemunho. É somente a palavra de Deus, é somente a compreensão da palavra de Deus, é somente entendendo aquilo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo para salvar todo aquele que crê. Apenas por meio da palavra nós temos acesso à salvação de Deus. Por isso Deus o envia, Felipe, o Espírito em persona diz, Felipe, vai, e você vai encontrar uma carruagem. Agora Felipe entende por que o lugar tinha que ser deserto, porque encontrar uma carruagem num lugar tipo o trânsito da Índia ia ser difícil. Então agora, o descortinar do plano de Deus começa a fazer sentido para Felipe. Talvez ele tivesse ali que ter levado uns lenços umedecidos ali para fazer alguma coisa, porque não tinha banheiro no deserto. Mas agora ele entende, porque ali haveria uma pessoa desconhecida pela sociedade, não aceita na sua própria religião, mas que estava sendo vista por Deus. Ele envia Felipe, e é muito interessante isso, meus irmãos, eu fico me lembrando que, para que a gente compreenda a importância dessa frase, e o Espírito disse a Felipe. O Ronaldo Lidório é um grande missionário que eu acompanho já há muitos anos, e ele conta a história de quando eles traduziram o primeiro Novo Testamento na língua limon-peu, na língua dos concombas, de tribos africanas da região de Gana. E tem um trabalho belíssimo na região de Gana, várias conversões, mais de 20 igrejas, 60 igrejas, enfim, tem vários livros que contam a história dele. Eu não vou me lembrar dos pormenores aqui, mas eu me lembro dessa história, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei dessa história de quando eles receberam o Novo Testamento na sua língua. Eles fizeram uma festa, chamaram todas as pessoas das aldeias, de todas as igrejas, e quando eles foram entrar com o único exemplar da Bíblia Sagrada na sua própria língua materna, africana, os anciãos da igreja, meio que de uma forma espontânea, se levantaram de onde estava. A Bíblia estava nas mãos de Mebá, o primeiro convertido daquelas tribos, e todos os anciãos, todos os presbíteros se levantaram como um ímpeto, sem nenhum tipo de organização, nada. E se ficaram em volta de Mebá. Eles ficavam em volta de Mebá como se, colocando as mãos assim em volta de Mebá. E Mebá tinha que entrar com o livro, com a Bíblia, com aquela tradução ali no templo ali para serem apresentados, para serem consagrados. E durante todo o percurso, da porta da igreja, da palhoça, até o altar, até onde eles estavam ali para consagrar aquele momento, os presbíteros foram acompanhando vagarosamente, segurando colocando as mãos embaixo, como quem dizia, calma Mebá, se cair eu seguro. E o Ronaldo escreve no seu livro, eles recebem a palavra de Deus como uma barra de diamante. Eles recebem a palavra de Deus como a coisa mais importante que existe na face da terra. E era exatamente isso que Lucas gostaria de transmitir para nós aqui. Como se não bastasse, ele continua a leitura e manda Felipe se aproximar e acompanhar. Me parece que a carruagem estava ali andando vagarosamente, e o texto diz que Felipe corre, ele tem que correr ali para acompanhar aquela carruagem. Mas a ordem do Espírito a Felipe é, acompanhe, se aproxime e acompanhe. São verbos peculiares, mas veja que revelam muito sobre o coração de Deus. No impacto de carnaval que a gente teve aqui, né, a gente teve várias ações aqui de evangelismo, e eu fiquei assim, no final de tudo, né, peguei algumas situações, né, de pessoas que paravam para conversar umas com as outras, assim, né, e as pessoas paravam assim, em frente da outra, e aí o crente estava assim, e ele começava a falar, e falava, 40 minutos, 60 minutos, 1 hora, e a pessoa assim, ó, tá, pá. Ah, tá, obrigado, Deus te abençoe, tá, vai embora. Veja, que em nenhum momento o Espírito manda Felipe falar alguma coisa, ele fica, se aproxime e acompanhe. É exatamente por causa disso que Felipe
consegue perceber o ponto de conexão entre ele e o eunuco, porque talvez Felipe tivesse confuso também, falando: Deus, como é que eu vou falar com essa pessoa? Eu não sei quem ele é, olha a roupa dele, ele é um alto oficial, eu sou um diácono da igreja, que nem ganho dinheiro, como é que eu vou me aproximar dessa carruagem que é tão luxuosa, como é que eu vou fazer? O Espírito então dá a ordem certa a Felipe, ele acompanha, corre do lado, se aproxima, escuta. E ao ouvir, como de um costume dos hebreus, que também havia sido pego pelo etíope de ler as escrituras em voz alta, porque assim diziam os rabinos, que havia maior absorção, que havia maior entendimento. Então aquele etíope na língua grega estava lendo o texto da Septuaginta, o texto exatamente que foi traduzido por Alexandre o Grande tempos anteriores, e era exatamente a língua materna de Felipe, porque Felipe era um judeu grego, helenista, falava grego. Então, ao se aproximar e ao acompanhar, ele ouve. E então cria um ponto de conexão, e ele faz a pergunta mais importante de toda a nossa vida para o eunuco. Depois de ter ouvido, depois de ter acompanhado, depois de se aproximar, não de falar, não de argumentar, não de julgar, não de apontar o dedo, apenas depois de se aproximar e acompanhar e ouvir, ele cria essa conexão, ele diz: ele fala grego igual eu, é a língua que vai nos unir. E então Felipe, ousadamente, como se quem não quisesse incomodar um alto escalão de algum governo, com talvez um certo medo, pergunta assim: o senhor está entendendo o que você está lendo? E aquela pergunta cai como uma bomba, não de ofensa, não de julgamento, mas de amor. Quando Felipe faz essa pergunta, ele está dizendo: eu posso te explicar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vim aqui para te estender a mão, não para te acusar. Você pode me dizer a dúvida que você tem? Você entende o que você lê? E é óbvio que aquele homem não tinha ideia do que estava acontecendo naquele texto. Nem os judeus daquela época, os maiores inteligentes, rabinos, compreendiam as canções do servo sofredor de Isaías, iniciando ali no capítulo 52, que invade os 4 capítulos ali de cânticos que são proferidos, que revelam. É como se Isaías estivesse parado na frente da cruz, descrevendo os sofrimentos de Jesus. Tão preciso, tão perfeito, 800, 600, 700 anos antes disso acontecer. Aquele homem não tinha ideia do que ele estava ouvindo, do que ele estava lendo, mas havia um anseio por identificação. Eu acredito que aquele homem talvez tenha pensado o seguinte: essa pessoa desse texto é parecida comigo. Ele foi tosquiado, ele foi morto, ele foi mutilado, eu também. Então o Espírito começa a fazer algo no coração desse homem. O homem que levaria o Evangelho para a África. Ele começa a se identificar com esse texto, e então as dúvidas começam a surgir. Veja que essa atitude de Felipe fala sobre nossa timidez, a nossa falta de coragem, de Deus querendo nos usar para abençoar uma pessoa, para falar do seu Evangelho, e nós nos calamos, nos amedrontamos com os ternos, ou com a falta. Mas o cara mais rico e o cara mais pobre do universo precisa ouvir a palavra de Deus. Não se intimide. Eu e você carregamos uma mensagem que é mais importante do que as nossas próprias vidas, irmãos. É sobre timidez. Entendes o que lês? Você precisa perguntar isso para você todos os dias quando você lê a Bíblia, meu irmão. Porque disso depende a nossa salvação. E a resposta do etíope
é a terceira coisa que nós aprendemos aqui, é como que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Ele reconhece a sua falta de conhecimento. Diferente de Simão, que logo textos atrás havia sido arrogante, ele queria um poder especial. Ele queria comprar aquela manipulação poderosa que havia nas mãos de Filipe, que curava os enfermos. Diferente de Simão, orgulhoso, feiticeiro, ímpio, que leva uma dura repreensão de Pedro, este homem se humilha diante de Filipe. Ele não precisa mais ser humilhado, ele já foi humilhado suficientemente na sua vida. Ele não tem nada a perder. Mas ele deseja conhecer aquele do qual aqueles textos estavam dizendo. Como que eu posso entender se não há ninguém que me explicar? Meus irmãos, nós estamos substituindo a nossa vocação da proclamação do Evangelho por meras teorias psicológicas. Eu não estou desprezando a psicologia tem o seu lugar. Mas, meus irmãos, ouçam isso com muita atenção. Apenas a palavra de Deus pode nos trazer vida eterna. Nenhum esquema psicológico pode resolver o seu problema com Deus. Nenhuma teoria da psicologia vai unir você ao coração de Deus. Apenas a palavra de Deus, apenas compreendendo a palavra de Deus. Isso estava claro para aquele etíope que havia conhecido o judaísmo, que havia conhecido os planos de Deus sobre muitas outras circunstâncias, talvez lá de trás, de judeus que foram do cativeiro lá para a África, das influências do rei Salomão, de tantas outras missões do povo de Israel que foram cumpridas, espalhando a todos os quatro cantos da terra sobre o conhecimento do Deus verdadeiro. Ele sabia que ele precisava compreender, e que para que ele compreendesse, alguém precisava explicar. Novamente, um anjo não bateria asas. O próprio Espírito não se materializaria ali para falar com ele. Muitos muçulmanos têm sonhado na África com Jesus, mas logo depois alguém precisa chegar neles e dizer: olha, Jesus é aqui o Evangelho é por esse caminho. É preciso que a igreja pregue o Evangelho. É preciso que a igreja faça aquilo que ela foi chamada para fazer. Não abramos mão da nossa vocação. A nossa vocação é o Evangelho. A nossa mensagem é Cristo crucificado, ressurreto, assunto aos céus, governando alto e poderosamente, e em breve voltará para buscar o seu povo. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa vocação. É isso que vai produzir salvação eterna no coração das pessoas. Há um autor que diz: quando um homem se interessa por Deus, logo ele descobre que Deus também por ele se interessa. Guarde isso no seu coração. Quando um homem se interessa por Deus, logo ele descobre que Deus também por ele se interessa. E porque o eunuco estava lendo as Escrituras, Deus enviou um intérprete das Escrituras. Deus tira Filipe da multidão e envia para falar da mensagem mais importante a uma única pessoa no deserto. E é assim que o Evangelho alcança a África. Para Deus, uma vida vale mais do que todo o investimento que nós podemos fazer em nós mesmos. E por último, eu gostaria de falar sobre o versículo 34, a dúvida do eunuco, o que nós podemos aprender para nos aproximarmos das realidades que o Evangelho quer alcançar, como igreja, como povo de Deus. Etíopes e eunucos precisam conhecer a Jesus para serem salvos. A dúvida do eunuco era uma dúvida legítima. Como eu disse, nem o povo de Israel sabia o que significava aquele texto. Alguns diziam que era os textos de Isaías 53, aquele que ele estava lendo como ovelha muda foi levado ao matadouro.
se referia ao povo de Israel, como um todo, que deveria pagar os seus pecados para serem redimidos das suas rebeldias. E que esse servo sofredor era toda a nação de Israel. Alguns interpretavam como sendo o próprio profeta. É o profeta que estava ali, olha, eles precisam conhecer a minha palavra, mas eles não ouvem, então esse profeta sofreria, se martirizaria em favor do povo. E outras linhas de raciocínio judaicas falavam sobre o Messias, exatamente aquele que viria para cumprir todos aqueles requisitos que haviam sido colocados sobre aquelas palavras, aqueles cânticos do servo sofredor. E rapidamente algumas informações sobre esse texto. Obviamente que nós não vamos mergulhar novamente nele, mas fazendo essa correlação entre a leitura do eunuco e os significados daquilo que ele estava lendo. E veja, a pergunta do eunuco é muito interessante no versículo 34, eu gostaria de levá-lo a ler comigo o texto. Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Essa é a dúvida mais importante que nós temos que ter, meus irmãos. Quem é aquele do qual o cântico do servo sofredor se refere? Quem deu crédito à nossa pregação? Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Eu não sei quantas vezes o eunuco talvez tenha lido esse processo, esses capítulos. Muito provavelmente no rolo dele aparecia só um quadrado de fragmentos de texto, então era difícil de ler todos de uma vez. Mas 4 capítulos para frente, Isaías 56, tem uma profecia muito interessante, que nós vamos chegar nela. Mas o que significa cada uma dessas afirmações, que talvez nós possamos aqui analisar rapidamente? Primeiro, que ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. Aqui essa é a passagem messiânica clara, que fala sobre a morte de Jesus. Mas em virtude de Isaías não mencionar o nome da pessoa especificamente, como ele, o etíope é incapaz de perceber o significado desse texto, porque não conheceu Jesus. Por isso é o que a gente aprende nessa terceira parte. Etíopes e eunucos precisam conhecer Jesus para serem salvos. Jesus é esse que é a revelação literal do servo sofredor, que o povo não acreditava, mas que com uma perfeição de detalhes vai sendo descortinada na mente e na vida dos primeiros discípulos, de Felipe, dos apóstolos. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, aqui o termo cordeiro e ovelha aparecem ali como indica como cordeiros sacrificiais, é o sentido grego da palavra. Na Escritura, as palavras cordeiro e ovelha são frequentemente alternadas. Nesse meu texto aqui, principalmente, ele foi levado como ovelha para o matadouro, outras versões estão cordeiro para o matadouro, é o mesmo significado, Isaías 53, capítulo 7. Eles se referem a um ser humano que executa a função de um animal sacrificado. Na sua humilhação foi desprovido de justiça. Agora veja, nesse ponto o eunuco se identifica com a mutilação de Cristo. Ele também sabe o que é ser mutilado. Na sua humilhação foi desprovido de justiça. Essa frase que é utilizada aqui no texto, principalmente da citação aqui, é a frase da Septuaginta, não é exatamente a frase da Torá, que tem outra frase na Torá, mas ela é profeticamente o julgamento injusto subsequente da morte que Jesus sofreu. Ele não tinha pecado, ele não tinha dolo, ele não tinha culpa, e foi condenado injustamente a morrer, trocado por Barrabás, trocado por Cristo.
Era essa humilhação que talvez o etíope vivia quando chegava a Jerusalém para adorar e era impedido de entrar no templo. Ele podia adorar pela metade. Só um pouquinho. Fica de longe aí espiando o que está acontecendo. Eles talvez sentem a humilhação de ser uma pessoa de uma pele diferente no meio de outras peles, de outras culturas. A rejeição que provavelmente pelas suas características emasculadas, homoafetivas, ele promove na sociedade em que ele está se encontrando. Ele sabe o que é ser humilhado e julgado injustamente. Quem contará aos seus descendentes? Porque a sua vida foi tirada da terra. Quando ele lê esse texto, talvez ele pense: eu não tenho descendentes, nunca terei. Jesus também não teve. Foi tirado da terra. Mas a frase que Jesus usa, que inclusive influencia muitos historiadores e estudiosos, é que, porque ele foi tirado, ele atrairia muitos a si. E a sua descendência seria como a descendência de Abraão. A obediência de Felipe é a obediência de Abraão. Os descendentes de Jesus agora são os milhares de descendentes espirituais que estão debaixo da salvação do Cristo. Mas o eunuco sabe que não pode ser descendente de alguém e não pode gerar família. E então ele se identifica: quem é esse? Quem é esse que foi tirado da terra sem descendente? Eu também sou. Como assim? Existe alguém assim que pode me dar descendência mesmo eu não podendo gerar? Quem é esse? Essa é a pergunta mais importante que ele faz. As características que o servo sofredor carregam são 5, principalmente nos cânticos de Isaías. A primeira: sofre em benefício de outros. Segunda: ele é desprezado e rejeitado pelos homens. Terceira: ele morre pelos pecados do mundo. Quarta: ele é sepultado com os ímpios. E quinta: ele declara justa muita gente. A pergunta que ele faz a Felipe, e que leva talvez Felipe a fazer uma exposição do Evangelho de Jesus e da sua história, talvez tenha levado Felipe a dizer, e nós vamos continuar vendo isso na semana que vem: ele é aquele que sofreu em teu benefício. Ele é aquele que foi desprezado e rejeitado pelos homens, para que você pudesse ser aceito. Ele é aquele que morreu pelos seus pecados. Ele é aquele que foi sepultado entre os ímpios, sofreu injustamente. Ele é aquele que vai declarar justiça sobre muitas pessoas injustas. O Evangelho é oferecido a todas as pessoas. Não exige pré-requisitos, irmãos. E nem permite quaisquer barreiras artificiais da religião que impeçam essas pessoas de serem aceitas como parte do povo de Deus, quando elas se arrependem e creem no servo sofredor de Deus. Quando elas se arrependem e creem no Messias de Deus. Quando elas se arrependem e creem em Jesus. A adoração delas passa a ser completa. Elas não sofrem mais rejeição e restrição, elas podem entrar no templo, não tem mais templo. Elas não têm descendentes, mas fazem parte de uma família com muitos irmãos. É por isso que o coração mais para frente desse eunuco vai dizer: se nós estamos aqui com água, por que eu não posso ser batizado? Porque eu quero fazer parte de uma família, eu não tenho. Eu jamais terei uma família. Mas o Cristo, o Nazareno, pode me colocar na sua família. Não importa as minhas características externas ou a minha mutilação.
Se eu crer verdadeiramente em Jesus e me arrepender, Ele me aceita como sou. É esse Jesus que Felipe explicou para o eunuco, que deixou o eunuco tão maravilhado com a graça de Deus que já acontecia no Velho Testamento. As pessoas acham que graça de Deus é uma coisa do Novo Testamento. Meus irmãos, Deus está derramando sua graça desde o Jardim do Éden. Quanto tempo vai precisar para que você perceba a graça de Deus sobre a sua vida? Dando o primeiro passo em sua direção, em nossa direção, por meio da direção do Espírito Santo na centralidade da revelação da Escritura, e apontando para Jesus como realizador e o identificador de toda a realidade significativa humana para a salvação. Toda realidade significativa humana pode se identificar com Jesus. Ao crer em Jesus e ao se arrepender, eles têm acesso a uma graça restauradora. E a conclusão é que, talvez, capítulos seguintes ele tenha lido a seguinte profecia de Isaías 56, capítulo 4, versículo 7. Porque assim diz o Senhor, reparem nesse texto: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei no meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O eunuco havia sido proibido de entrar, talvez, por causa da sua emasculação. Mas em Cristo, ao compreender o Evangelho, ele sabe que pode entrar. Porque Jesus não é o cara que fica na porta vendo o cara crachá. Ele entrou pela porta primeiro. E abriu essa porta definitivamente a todos aqueles que creem no seu nome. Estão percebendo, meus irmãos, a importância que esse evento tem para aquilo que vai acontecer daqui para frente? A partir da nossa compreensão e interpretação do texto, indo para o finalmente. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Confiamos em Deus totalmente para cumprir a sua missão? Somos aqueles que compreendem e percebem Deus se movendo e cumprindo seus propósitos? E estamos seguros de que Ele está conduzindo todas as coisas? Estamos envolvidos com a leitura, a compreensão, a interpretação e a explicação das Escrituras em nossas relações dentro e fora da igreja para aqueles que Deus quer alcançar? O Espírito pode nos enviar aos etíopes e eunucos da terra? Iremos obedecer, realizar a obra da pregação com fidelidade e dedicação? A nossa vida em ministério é uma seta que aponta para Cristo somente? Ou estamos envolvidos com tantas coisas? Ou estamos demasiadamente envolvidos conosco mesmo, que não conseguimos mais apontar para Cristo? Falamos mais de nós mesmos do que de Jesus. E por último, estamos dispostos a ir aos excluídos e marginalizados para levar-lhes a verdadeira salvação? Ou torcemos o nariz quando se trata de determinados tipos de pessoas especificamente?
2 apelos à igreja nessa manhã. Eu gostaria de convidar a igreja ao arrependimento, se você respondeu negativamente a alguma dessas perguntas. Dos quais eu sou o primeiro aqui. Nós precisamos nos arrepender em relação àqueles que Deus quer alcançar, meu irmão. E ouvirmos o Espírito nos levando para aqueles que o Senhor deseja alcançar. Talvez Ele esteja dentro da sua casa. Quantos jovens e adolescentes não têm mutilado o seu próprio corpo em salas de Discord, de bate-papo na internet, da Deep Web? Quantas pessoas angustiadas machucam o seu próprio corpo? São eunucos e etíopes, precisando da salvação de Jesus. E ela está na minha e na sua boca. E eu não sei, talvez você tenha entrado aqui e você se identifique com essas características que Lucas explicou aqui. Etíopes, eunucos, mutilados. Se você se identifica com um desses, eu queria te chamar a conhecer o Jesus de Isaías 53. Nessa manhã, eu queria convidar você a se aproximar de Jesus de Isaías 53. E olhar para o rosto dele. E entregar a sua vida nas mãos dele. Se você se sente mutilado, excluído, Jesus é para você. Jesus é para mim. Para nos garantir o acesso ao lugar de salvação. Curve sua cabeça, pense um pouquinho sobre isso. Você está entre aqueles que falam ou entre aqueles que se sentem excluídos? Para ambos nessa manhã, a mensagem é a mesma. O Jesus de Isaías 53. De Isaías 56. Está chamando você para perto. Quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto
do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, nós, como igrejas, nos colocamos em arrependimento diante da Tua presença. Pela nossa negligência, muitas vezes, em reconhecer aqueles quem o Senhor quer salvar. E por vezes fecharmos a porta do Teu reino, Senhor. A graça abundante que o Senhor quer derramar sobre todos aqueles que o Senhor ama. Pai, nós pedimos perdão por todos os mutilados pela igreja, por todos aqueles que foram feridos, machucados, porque nós não conhecíamos o Deus dessa graça abundante e poderosa, que transforma as nossas vidas, Senhor. Por meio da pregação da Tua palavra, do Teu Evangelho. Oramos por talvez alguns, talvez muitos mutilados, emasculados, etíopes, eunucos, distantes, inapropriados, feridos, que estão aqui em nosso meio. Pedimos que a bênção do Senhor, da Tua graça, esteja sobre cada um deles, e que haja salvação nos nossos corações nessa manhã, tanto daqueles que são enviados, como daqueles que recebem a Tua mensagem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.